Jesus Cristo, no capítulo 20 de Mateus, ele dá uma explicação fascinante sobre o que vem a ser o reino do céu aqui na terra. Ele explica aos religiosos aquilo que é o reino dos céus aqui na terra. Quando ele diz: é chegado a vós o reino de Deus, está aqui o reino de Deus. O reino de Deus sou eu. No capítulo 20 de Mateus, Jesus olha para os fariseus, os religiosos, os donos do templo, os donos da sinagoga, os principais das sinagogas, os principais do templo. Ele olha para eles e diz assim: eu vou dar um exemplo para vocês agora daquilo que é o reino de Deus, do que é o reino dos céus, daquilo que eu represento aqui nessa terra. Mas antes de nós lermos essa ilustração do que é o reino de Deus, que Jesus Cristo dissertou aos religiosos e Mateus deixou isso registrado no seu evangelho para nós, antes disso, é preciso entender um pouco o que estava acontecendo nessa hora que Jesus resolveu ilustrar para os religiosos o que vinha a ser o reino de Deus. No capítulo 19, a gente vê alguns episódios que estavam acontecendo que levou Jesus a fazer essa dissertação. Primeiro, lá no capítulo 19, os fariseus chegaram para Jesus propondo a ele a questão do divórcio, tentando enredar Jesus com as suas palavras, pegar Jesus pelas suas próprias palavras, trazendo à tona algo que Moisés havia permitido, e Jesus, obviamente, usou isso para mostrar a eles a dureza do coração deles. Depois houve um episódio com as crianças, que as pessoas estavam trazendo as crianças para ir ter com Jesus, e os discípulos de Jesus estavam impedindo que as crianças chegassem perto de Jesus, e Jesus os repreendeu e disse: olha, deixai vir a mim as crianças, porque o reino de Deus pertence às pessoas que têm o coração como o delas. E depois houve o episódio, nesse mesmo instante, do jovem rico, que chegou para Jesus e disse: ó, meu bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus Cristo olhou para ele e disse: olha, cumpra os mandamentos. Você cumprindo os mandamentos, você vai herdar a vida eterna. Esse jovem olhou para Jesus e respondeu: mas isso eu já faço, eu já cumpro os mandamentos. E Jesus olhou para ele e respondeu: ainda te falta uma coisa, meu jovem. Vai, vende tudo o que você tem, distribua entre os pobres e depois venha e segue-me. E aí Mateus narra que esse jovem abaixou a cabeça e foi embora triste. E Jesus, nesse instante, olhou para os seus discípulos e disse: estão vendo como é difícil uma pessoa rica entrar no reino dos céus? Entrar no reino dos céus não quer dizer ir para o céu. Entrar no reino dos céus é viver Jesus Cristo aqui na terra, na vida das pessoas. Para você entrar no reino do céu, você não tem que morrer para ir para o céu, porque o reino do céu veio até você. Quando Jesus disse: é chegado o reino dos céus. Quando João Batista disse: arrependei-vos, mudai a vossa mente. Quando João Batista dizia arrependei-vos, ele estava dizendo metanoia, mudança de mente. Mude a mente de vocês, porque o reino do céu chegou. Jesus Cristo é o reino, é tudo que é o reino dos céus, é Jesus Cristo.
E Jesus Cristo disse: estão vendo como é difícil para uma pessoa rica viver, entrar no reino dos céus, me seguir, fazer o que eu mando? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, disse Jesus. E aí os discípulos olharam para Jesus e disseram para ele: poxa vida, Jesus, então quem pode ser salvo? Aí Jesus olhou para eles e disse: olha, aquilo que é impossível para o homem, que é se salvar, ser salvo, se salvar. Porque a pergunta foi: então, Senhor, quem pode se salvar? Jesus olhou e disse: aquilo que é impossível ao homem. De que Jesus estava falando? De se salvar. É impossível ao homem se salvar, mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. É por isso que o reino está aqui, para resolver esse problema que é impossível para o homem. E aí Jesus vai e começa dizendo: olha, eu quero falar uma coisa para vocês. No capítulo 20 ele já começa dizendo: muitos que agora são os principais, homens, pessoas principais, essas pessoas virão a ser os menos importantes. E alguns que são agora os sem importância alguma, virão a ser os principais. No reino é assim, é o contrário do que está no seu coração. Jesus é a imagem exata do reino dos céus. E é isso que ele estava dizendo e estava mostrando, porque ele continua em Mateus 20, dizendo: olha, eu vou desenhar para vocês tentarem entender o que é o reino de Deus. Eu vou dar a vocês uma outra ilustração, mais uma ilustração do que vem a ser o reino dos céus. E aí ele começa dando essa ilustração. Preste atenção. O dono de uma propriedade saiu cedo, certa manhã, para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou pagar-lhes 1 moeda por dia e mandou-os trabalhar. 2 horas depois, passando por uma praça, viu ali alguns homens à procura de trabalho. Então mandou-os ir também para os seus campos, dizendo-lhes que pagaria no fim do dia o que fosse justo. Ao meio-dia e também perto das 3 horas da tarde, esse pai de família fez a mesma coisa. Foi à praça, chamou outros homens e mandou para trabalhar na sua vinha. E às 5 horas da tarde daquele dia, ele saiu outra vez, foi até a cidade e viu ali na cidade mais alguns homens por ali e perguntou-lhes: poxa vida, por que vocês estiveram sem fazer nada até agora, o dia inteiro? E esses homens olharam para esse homem e disse: ora, por que ninguém nos contratou para trabalhar? E então o dono da propriedade disse-lhes: olha, então vão ajuntar-se aos outros que já estão trabalhando nos meus campos e vão lá e trabalhem também. E aí naquela noite, este homem disse ao pagador: vai lá e reúna os homens e pague um por um. Comece a pagar pelos últimos, pelos que começaram a trabalhar 5 da tarde. Então, quando os homens contratados às 5 da tarde foram pagos, cada um recebeu 1 moeda. Os outros contratados mais cedo, quando foram receber o seu salário, julgavam que lhes seria pago mais do que 1 moeda. Mas eles também receberam o mesmo, 1 moeda só. E então eles puseram-se
a reclamar: poxa vida, Senhor, esses aí só trabalharam 1 hora e afinal tu pagaste-lhes o mesmo que a nós que trabalhamos o dia inteiro, torrando a cabeça no sol. E então o Senhor olhou para esses homens que haviam trabalhado o dia inteiro, mas tinham recebido o mesmo tanto de quem trabalhou só 1 hora. Esse Senhor olhou para ele e disse: amigo, eu não fui injusto contigo. Eu te paguei o que eu tratei de pagar. Não aceitaste trabalhar o dia inteiro por 1 moeda? Então pega a tua moeda e vai-te daqui, porque eu resolvi pagar o mesmo a todos. Então pega a tua moeda e vai-te daqui, porque eu resolvi pagar o mesmo a todos, tanto aos que torraram a cabeça no sol o dia inteiro, quanto aos que trabalharam só 1 hora. Eu decidi pagar o mesmo a todos. Não tenho eu o direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou você está zangado só porque eu estou sendo bom para com quem trabalhou menos do que você? Só porque eu estou sendo generoso e bondoso com todos, você está zangado comigo? E aí Jesus termina essa ilustração dizendo: é isso que eu estou querendo dizer a vocês, que aqueles que são os principais virão a ser os menos importantes, e aqueles que hoje são menos importantes virão a ser os principais, porque no reino dos céus é assim, é igual para todos. Para você que é bom e para mim que sou mau. A mesma salvação que Deus tem para você que é bom, a mesma graça, o mesmo amor, o mesmo perdão, a mesma misericórdia, o mesmo sangue, o mesmo sacrifício, o mesmo poder que desmanchou o poder de morte que o pecado tem sobre a sua vida, que você é bom. A mesma coisa acontece na minha vida, que sou mau. Entendeu? Entendeu agora o que Jesus está dizendo? Ou você se zanga porque a mesma coisa que Ele te dá, Ele me dá também. Apesar de eu não me esforçar para ser o gênio santo que Tu és. Mas a moeda é a mesma, o sangue é o mesmo, o sacrifício é o mesmo. Você, religioso, pode espernear, estribuchar no chão, não adianta. Você se zangar, porque Ele faz o que Ele quiser do que é dele, e Ele decidiu dar o mesmo tanto para todos, tanto para os que se esforçaram, os que se esforçam, quanto para os que não se esforçam nada, tanto para os que são santos e bonzinhos neste mundo, quanto para os que não são santos nada e não são bonzinhos coisa nenhuma. Te zangas porque Ele quer ser bom para quem é mau? Zangas-te por isso? Entendeu? É assim o reino de Deus, quer você queira, quer não.